aí, como está o senhor? Muito bem, Beatriz. Eu tenho uma filha chamada Beatriz também. Ai, que coincidência! Então, você é piracicabano, nasceu em outro lugar? Olha, eu nasci em Cornélio Procópio, uma cidade do norte do Paraná, mas eu mudei para Piracicaba com 8 anos, porque meus pais viram que era uma cidade muito pequena, com muito pouco recurso educacional, então resolveram mudar para Piracicaba, que era uma cidade, vamos dizer, até hoje é a cidade do conhecimento, né? É uma cidade que tem ótimas escolas e sempre valorizou o conhecimento. Ai, que Então, com coincidência. 8 anos, eu fui para Piracicaba. E eu me considero mais piracicabano Do do que que paranaense. paranaense. Sim. Agora eu vou falar um pouquinho e perguntar uma coisa. Por que os seus pais escolheram o SUD, a escola SUD Minuci? Veja, na verdade, quando nós nos mudamos para cá, como eu estava já tinha iniciado o ensino fundamental lá, eu tive que terminar o ensino fundamental em um outro colégio aí, que era o Colégio Piracicabano. E ao longo desse tempo, daí nos familiarizando com a cidade, nós vimos que o Sul de Minuci era a melhor escola disponível para continuar os estudos, né? Fazer o que na minha época se chamava curso ginasial, que é o seu Fundamental 2, se não me engano, e posteriormente o curso científico, que é correspondente ao ensino médio de hoje, né? Então, daí eu prestei um exame para ir para o SUD e fui aprovado, então, felizmente, pude terminar meus estudos nessa maravilhosa escola. Ai, que legal. E você atualmente, o que você faz? O que você exerce? Qual é a sua Olha, profissão? quando eu saí do SUD, eu fui fazer engenharia, fiz engenharia na Escola Politécnica e fiz também a minha pós-graduação lá. Depois, posteriormente, eu fui professor assistente também da Escola Politécnica, no Departamento de Estruturas e Fundações da escola. E eu sempre, a minha vida toda profissional, trabalhei com projetos de engenharia. Não a parte de construção, mas a parte de projetos, de grandes estruturas, de metrôs, túneis, aeroportos. Então, essas estruturas mais, vamos dizer, da engenharia pesada, a minha vida toda fiz projeto nessa área. E há 2 anos atrás eu me desliguei da empresa, que já com mais de 70 anos, já estou com 74 hoje, e me dedico hoje aos meus hobbies principais, que são a astronomia, que sempre foi meu hobby preferido, netos e devolver um pouco o conhecimento adquirido ao longo desse tempo, com algumas palestras e tudo isso que eu sou convidado a fazer. Em que ano o senhor entrou aqui no SUD? Olha, eu entrei em 1959, olha quanto tempo faz. Concluí se não me engano, 59. E concluí, estudei daí, como eu te falei, o curso ginasial e o curso científico aí, e concluí o curso científico no final de 1965. Há muito tempo. E você sempre quis ir na área da engenharia ou no ensino médio foi mudando? Olha, eu sempre soube, quer dizer, sempre é uma palavra muito forte, mas eu fui desenvolvendo o autoconhecimento e vendo que, na verdade, eu tinha mais propensão à área de exatas. Tanto é que, terminando o curso ginasial, fui fazer o curso científico. E eu sempre estive um pouco em dúvida entre engenharia e física.
que sempre me atraiu demais. Tanto é que eu prestei vestibular para engenharia e para física, e acabei, como eu fui aprovado nos dois, eu acabei fazendo a física junto com a Poli, a física da USP, junto com a Poli, durante um certo tempo, durante 2 anos e pouco. Até que eu vi que realmente o que, como carreira profissional, eu preferia a engenharia. Mas isso foi sendo desenvolvido aos poucos. Respondendo a sua pergunta, eu não tinha absoluta certeza, não. Mas a vantagem de você ter uma boa fundação, vamos dizer, aproveitar bem o tempo que vocês estão hoje aí no SUD, é que você tem daí condições de escolher, né? Você não é a escola que te escolhe, você consegue você mesmo escolher a escola que você quer. Essa é a vantagem do SUD Minuce, que me deu uma formação fantástica, excelente, tanto a escola, como os professores da escola, como os meus colegas de classe, que também eram um estímulo para estudar, troca de ideias, estudávamos muito juntos naquela época. Foi uma época que, vamos dizer, pavimentou esse caminho para daí a vida profissional. Eu sou suspeita por falar porque eu sou apaixonada por essa escola. Eu entrei o ano passado e a escola me acolheu de um jeito incrível. E o que você falou mesmo, que a escola ajuda a escolher o seu projeto de vida, ou aqueles que não têm um projeto de vida definido, eles meio que orientam. Então eu super concordo com suas palavras. E como que era o seu dia a dia como estudante do SUD? Olha, quando eu falo nós, é porque eu me identifico muito com a minha turma, daí do SUD, sabe? Era uma turma muito interessante, somos amigos até hoje. Até hoje a gente se reúne, no mínimo uma vez por ano, aí em Piracicaba, num almoço, vem pessoas, eu venho de São Paulo, outros vêm de outras. E o dia a dia era, nós praticávamos, eu particularmente praticava bastante esporte, além do SUD, que a gente não só tinha as aulas todas, mas tinha que estudar bastante, né? Uhum. Mas o tempo que sobrava, eu praticava bastante esporte, eu jogava basquete e remava, e nadava também. Então, e foi... E a gente se divertia, né? Piracicaba é uma cidade muito vibrante para os jovens, né? Porque é uma cidade com muitos estudantes, com muitas coisas para fazer, na área de lazer também. E tentava balancear o estudo com o lazer também. Todo sábado e domingo era cinema. E como que era a sua relação com com os professores? Você falou que com os colegas você é amigo até hoje, e com os professores? Olha, é até emocionante. Eu adoro os professores do SUD, sabe? Eles foram importantíssimos na minha formação, importantíssimos. Tanto é que quando eu me formei, eu fiz questão de levar um convite da formatura da Poli para o meu professor de matemática no ginásio, que era o professor Otávio. E também no colegial para o professor Demóstenes Santos Correia, que para mim é o protótipo do educador. Uma pessoa ele era professor de química, extraordinariamente dedicado. Então nós tínhamos uma relação muito respeitosa com os professores, mas e de um sentido de admiração grande, porque todos eles se dedicavam muito, sabe? Mas esses dois, o professor Otávio no ginasial e o professor Demóstenes no colegial, no científico, foram os que mais me marcaram.
E na sua época, o SUD era integral ou era meio período? Meio período. Meio período era só à tarde, mas nós tínhamos aula aos sábados também. Nossa, É. que interessante. E o uniforme sempre foi esse que a gente está usando ou era diferente? Não, era diferente. Olha, o que eu me lembro mais, para lhe falar a verdade, é do uniforme que nós usávamos nas ocasiões como de desfiles. Havia uma fanfarra muito boa no Sud, mas muito boa mesmo. Então, 7 de setembro, todas as datas importantes de Piracicaba também, a escola desfilava, e daí eu me lembro que era um uniforme inteiramente branco, com blusão também branco, escrito Instituto de Educação Sul de Minúcia. Ai, que legal! Aqui a escola sempre faz eventos também diferentes. Como que a escola entregava esse tempo atrás? Teve o Interclasse, que é os jogos entre os alunos. Teve o ano passado e esse ano vai ter sobre o Setembro Amarelo, vai ter sobre a pátria também. Então a escola cada semestre ou bimestre tem um evento. Então eu acho que é desde antes que era assim, né? A escola participava muito de todos os eventos importantes da cidade, sim. Que legal. E você sente saudade da época que você estudava aqui? Muita. Nós somos ainda, a minha turma toda ainda é muito ligada à escola. Nós, periodicamente, fazemos esses encontros aí em Piracicaba, e sempre que possível, embora seja fim de semana, a escola está fechada, mas às vezes a gente consegue que seja aberta. Já fizemos várias visitas aí nesses encontros que a gente faz, e agora, nesse evento aí da abertura da Cápsula do Tempo, nós estaremos presentes. Não na abertura em si, que não vai ser pública, né? Não vai, mas no sábado subsequente vai haver um evento para os ex-alunos e nós vamos participar. Então, a ligação com a escola é muito forte ainda. Ai, que bonito! E como que você citou a cápsula? O que você acha que tem dentro? Qual é a sua expectativa? O que você acha que deve ter? Olha, eu acredito que ela contenha os documentos que a escola achou mais importantes na época. Talvez algumas atas, as coisas importantes da própria formação. Eu adoraria saber que colocariam também, naquela época, os documentos, as plantas de execução do prédio, que é tão maravilhoso, né? Um prédio tombado pelo patrimônio. E, na verdade, é um exercício de futurologia, né? Porque vamos saber só, mas eu acredito que sejam esses documentos julgados pelo professor, pelo diretor e pelos professores da época como os mais relevantes para aquela época do SUD. E eu acho que seria mais isso. E se você tivesse a oportunidade de colocar alguma coisa na cápsula para abrir daqui 100 anos, o que você colocaria? Na cápsula? É. Olha, eu colocaria um depoimento pessoal, na verdade, já que eu não tenho hoje uma ligação formal com o SUD. O que eu posso fazer é uma contribuição de um ex-aluno, tá certo? Então, como contribuição de um ex-aluno, eu diria que o SUD, ele desenvolveu em mim, e eu sei que eu posso falar pelos meus colegas também, a busca do aprendizado. Mas, na verdade, isso ao longo do tempo me mostrou para mim que é a busca do desconhecido. Todos nós achamos, sempre se fala no conhecimento como a base, e é. Mas o que leva ao conhecimento é a busca do desconhecido.
nenhum pesquisador faz um projeto de pesquisa para submeter a órgãos como a FAPESP e outros para obter, vamos dizer, fundos de pesquisa, querendo estudar coisas que ele já sabe. Ele se propõe a estudar as coisas que ele não sabe e faz um projeto para como ele faria para conseguir transformar esse desconhecido em conhecido. Então, essa busca do conhecimento, o germe essa semente foi dada pelos meus professores do SUD. Muito bem dada. E depois, outra coisa que eu colocaria nessa cápsula para ser aberta daqui a 100 anos, se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês, que são alunos hoje, aí não tenham medo de errar. O erro é nosso amigo, como minha filha mais nova diz numa escola de ensino matemática, e é o gosto pela matemática, pela ciência para crianças pequenas. Não ter medo de errar é a base também do acerto, porque você erra sempre, erra. Você tem falsos começos, às vezes, você chega, às vezes, na sua vida profissional em pontos que você vê que você tem que mudar de rumo, você bateu numa parede, tem que mudar, mas isso não é ruim. Essa é a base da busca e da procura pelo conhecimento. Nossa, você parece poeta, viu? Você fala um monte de coisa bonita. Não, é a experiência. Quando você atingir a minha idade, que vai demorar muito tempo, você vai ver que a vida ensina muito. Mas tendo uma boa base, hein? Sim. Estuda bastante. Sim. Olha o que eu colocaria também na cápsula do tempo. Estudem bastante. Aprendam o máximo de cada disciplina, porque todas elas são importantes. Assim, você pode, quando for a hora, escolher qualquer uma delas que você está preparado. E na sua época, quem era o diretor? Era o Adolfo Basile. Adolfo Basile, um grande diretor. Você tinha uma relação boa com ele? Ele era mais bravo? Ele era mais de boa? Olha, ele estava num patamar, vamos dizer, acima no respeito, sabe? Porque ele era a autoridade máxima da escola na época e todos nós sabíamos disso. Então, eu confesso que a gente tinha um pouco de medo dele, sim. E qual que era o seu lugar favorito do SUD? O lugar favorito do SUD? O lugar que você gostaria muito de estar, que você gostava muito de ficar. Olha, era o pátio, que na hora do recreio nós conversávamos e jogava um pouquinho de futebol ali com uma bolinha de meia improvisada. Eu achava a hora. Outra coisa que eu gostava muito era das aulas de educação física, porque era esse congraçamento pelo esporte que a classe tinha, né? Que era muito, muito agradável, muito gostoso. E na sua época, as turmas, sem ser a sua, eles eram como que era? Eles faziam alguma bagunça, tinha bastante confusão, uma coisa engraçada ou era de boa? Olha, não, como nós éramos adolescentes, né? Então, como todo adolescente, você já viu o adolescente falar baixo? Não fala. O adolescente não fala. Ele, quando está junto com várias pessoas, vamos dizer, é uma bagunça gostosa. O que não existia na época era, por exemplo, faltava um professor. Digamos que faltasse, o que era muito raro. Quando faltava um professor, você não podia sair da classe
e ir para poder, porque senão você realmente fazia a bagunça que é natural em qualquer jovem, e isso ia atrapalhar a aula de quem estava tendo aula. Então, muitas vezes, o diretor da escola, o Basile, nas raras vezes que faltava um professor nosso, ele ia na classe, sentava na mesa do professor e contava a história. Veja só, Ai, que ele, legal! ele tinha uma habilidade incrível de prender atenção com histórias, como se fôssemos crianças. Não éramos crianças, éramos jovens já, mas ele fazia isso e todo mundo gostava. Com isso, ele mantinha a classe dentro da sala de aula, em vez de estar fazendo bagunça lá fora, numa hora que todas as outras classes estavam tendo aula e o barulho iria atrapalhar. Até nisso, o Basile fazia questão de manter. Nossa, que legal! Muito legal. Aqui não, também não tem muita aula vaga quando falta o professor. Aí logo arrumou outro professor para substituir. Tá no, especialmente para os alunos não poder sair da sala, para não fazer bagunça, atrapalhar um outro. Então sempre fica um outro professor. Você fez o ensino médio aqui também, né? Isso. Como que foi a sua formatura do terceiro? Então, a do terceiro colegial, eu infelizmente não estava aí, pelo seguinte, na segunda metade do terceiro colegial, eu ganhei uma bolsa, quando foi no meio do ano, eu ganhei uma bolsa para fazer o curso semi-intensivo, que seriam os últimos 4 meses, no Grêmio da Escola Politécnica, o cursinho do Grêmio da Escola Politécnica. E como eu ganhei essa bolsa integral, os últimos meses eu vim para São Paulo, terminei o colegial, esses últimos meses do colegial, numa escola do Estado em São Paulo, para poder fazer o curso politécnico, onde depois no ano seguinte eu já entrei, né, na faculdade, e onde eu fui professor também. Na época da faculdade, eu dava aula de física lá no curso politécnico para me manter em São Paulo. E muitos colegas daí do SUD, daí vieram também para o curso politécnico, mais no final do curso, e entramos juntos na Poli. Você citou que você trabalhou como professor. E aí, como que foi a experiência de trabalhar como professor? Como professor? É. Eu acho a carreira de professor maravilhosa, eu adoro. O aluno pode aprender pouco, mas o professor aprende muito. Quem mais aprende nas aulas é o professor. Ele tem que estudar bastante para poder dar aula, ele aprende muito com o estímulo do feedback dos alunos, das perguntas e tudo isso, e do desenvolvimento das coisas da sua área, que você é obrigado a estar atualizado para poder ensinar. Eu acho maravilhoso. Adoro dar aula. Até hoje eu gosto muito. E quando você terminou a escola, foi muito difícil para você entrar na faculdade ou foi tranquilo? Você conseguiu estudar? Como foi? Não, olha, você não consegue nada sem dedicação, não é? Eu estudei muito enquanto eu estava no Sul, estudei bastante, mas isso me proporcionou terminar o colegial e imediatamente entrar na faculdade que eu queria. Então, não é só entrar na faculdade, né? É conseguir, na medida do possível, entrar na faculdade que você quer, que você almeja. E isso só com bastante estudo, viu, Bia? Pode se preparar, que sem estudo é difícil. Sim, eu já estou começando a me preparar desde o começo do ano. Estou começando já a me preparar pelo vestibular. Às vezes eu falo, meu Deus. Aí a minha mãe, calma, respira, vai dar tudo certo.
É. Então, eu tô dedicando, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, sou bem dedicada. E você quer fazer o quê? Qual é o ramo que você vai seguir? Eu quero ser medicina veterinária. Olha que beleza. Sim, eu gosto muito de bicho, sou apaixonada por bicho. Você tem que ver como que é eu vendo um bicho na rua, ou quando eu tô em contato com a natureza, ou quando eu vejo. Meu olho chega brilha. Então, assim, eu acho que esse é o seu caminho. Ah, É, é muito bonito isso. A minha esposa é bióloga e a gente tem um convívio muito forte com a natureza, sempre tivemos. E ela foi professora do estudo também durante um ano. ai, que legal! Que É, divertido. logo que eu me formei na Poli, durante um ano, eu aceitei um convite para trabalhar em Piracicaba e ela, nesse período, deu aula no SUD. Ela é ex-professora do SUD também. E na sua fase de faculdade, como foi? Como? Na sua época de faculdade, como foi? Foi extremamente estimulante, mas ao mesmo tempo difícil. Difícil não o estudo somente, que é o estudo é muito difícil mesmo. É uma faculdade que é mais difícil você sair do que entrar. Eles puxam muito para você poder passar. Agora, foi uma época em que o Brasil estava passando uma fase muito difícil, com um regime ditatorial que tirou as liberdades individuais e os estudantes foram extremamente afetados na época, porque o jovem sempre persegue o seu ideal, né? E na época o, nós nessa época nós lutamos bastante dentro do nosso campo de ação, que é o campo das ideias, né? O campo de ação dos estudantes é o campo das ideias, contra essa ditadura que estava instalada no Brasil na época. E foi uma época, então, difícil nesse sentido, foi uma época tensa, pelo fato de você estar vivendo um momento que vocês nunca viveram, que vocês e minhas filhas e meus netos vivem uma democracia. E você viveu na época da ditadura, Foi. foi? E como que e você acha que isso afetou muito o seu estudo? Como que você soube lidar com essa época? Olha, afetou de uma maneira, vamos dizer, negativa, não o estudo, mas o ambiente de tensão, só o estudo, mas o ambiente de tensão em que se vivia, né? Na época. É um ambiente de tensão que hoje em dia, felizmente, você, minhas filhas, meus netos não vivem num ambiente realmente democrático. Então, nesse sentido, afetou. Agora, eu tive a felicidade de fazer mais do que a Poli, eu fiz a Universidade de São Paulo, porque eu morei, enquanto eu estava na escola, eu morei no conjunto residencial da USP. Então, eu tive contato com alunos de todos os cursos. Eu conheci minha esposa lá. Ela Ah, fazia ecologia, eu fazia engenharia e estamos casados até hoje. Então, foi uma época, nesse ponto, extremamente enriquecedora para mim, pelo fato de eu ter tido contato com pessoas de todos os lugares do Brasil que vinham e moravam lá, porque não eram de São Paulo, e de todas as faculdades. Então, nós tínhamos ciclos de cinema, ciclos de teatro, uma livraria dentro da próprio conjunto residencial. Foi uma época extremamente estimulante. Eu posso dizer que eu fiz a Universidade de São Paulo, mais do que ter feito somente a Poli. você ingressou à USP de São Paulo e você estudou bastante para passar, porque USP é a USP, né? Não, eu estudei muito. É o sonho, acho que é um sonho de qualquer aluno
de qualquer profissional é passar na USP, né? Eu devo isso ao SUD. Ah, Eu posso dizer com todas as letras e sem medo de errar. O SUD me colocou na faculdade, porque é uma escola realmente de excelência e que valorizava muito o estudo. E outra coisa, não era fácil passar. Então, estimulava o conhecimento, o estudo, e foi isso que, na verdade, me proporcionou. Eu sou muito grato ao SUD, aos professores e tudo, porque eles que me proporcionaram, na verdade, o que eu consegui construir depois com essa fundação bem feita, né? e o ensino do SUD, então, sempre foi excelente, sempre foi Excelente, impecável. excelente. Realmente, eu não conheço. Na época a gente não conhecia, né, muitas outras escolas, mas hoje, vendo em retrospecto, eu vejo o quanto o SUD é uma escola de altíssimo nível, de excelência mesmo. E um conselho que o senhor daria para um aluno que está pretendendo fazer faculdade? O conselho que o senhor daria? Olha, o que, na verdade, é uma coisa simples de dizer e não tão simples de colocar em prática e pôr em pé. Eu acho que o segredo é você se dedicar a todas as matérias com o mesmo afinco. Eu não acho que quem fala, eu vou fazer matemática, então vou estudar bastante matemática. Não, eu acho que o conselho que eu daria é estude, se prepare com todas as matérias, aprenda tudo que te ensinarem, o máximo que você conseguir, porque é isso que te vai dar a, vamos dizer, a possibilidade de escolher bem na hora certa. Você, enquanto você está fazendo o primeiro colegial e acabou de entrar no ensino médio e tal, às vezes a faculdade parece um sonho ainda distante, mas não pode ser. Cada ano tem que ser vivido aprendendo tudo, se você conseguir. Tudo que te ensinarem, aprenda, independente de qual matéria seja. Um dia ela vai servir para você. Então o senhor ainda continua na ativa, Continua. trabalhando. Nossa, que Muito, muito, legal! bastante. E agora, uma mensagem que o senhor daria para os alunos do SUD, se você pudesse falar como para os funcionários aqui do SUD, o que você falaria? Para os funcionários ou para os alunos? Primeiro para os funcionários, depois para os alunos. Para os funcionários, olhem com carinho e respeito toda essa gema que nós temos e esse diamante bruto que nós temos, que são vocês, os nossos jovens. Olhem e orientem, orientem. Isso que eu diria para todos eles, sem exceção. E para os alunos, eu diria isso, sempre tenham em mente que a busca do conhecimento significa buscar o desconhecido. Não tenham medo do desconhecido. Façam com que o desconhecido seja um estímulo para que vocês busquem desvendar esse véu, né, essa cortina que cobre o desconhecido e de repente, se torna um novo conhecimento. Busquem isso. Ah, que bonito! Foi isso a nossa entrevista. Foi um imenso prazer conhecer o senhor. Eu amei conversar com você. Eu entrei na entrevista com um objetivo e saí com outro. Você sabe falar bem, você me aconselhou, mesmo sem perceber, você me aconselhou. Gostei muito do nosso papo. Foi um prazer imenso conhecer. Olha, eu adorei também. O convívio com os jovens nos rejuvenesce. E eu gostei muito de conhecê-la, Bia. Foi um prazer, então. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Boa sorte aí no seu caminho, que Deus te o ilumine e que a sua vida seja repleta de bênção e alegria.
O mesmo para você. Para todos os seus colegas também. Amém. Tá. Um beijo. Um beijo. Tchau. Prazer. Prazer também. Tchau, tchau.